Crianças, agora na apostila de Geografia, vamos realizar as páginas 14 a 19. Nós vamos falar aí sobre os transportes, os tipos de transportes. Vamos lá. Você já pensou como os produtos industrializados ou naturais, produzidos em localidades distantes, chegam aos estabelecimentos comerciais do lugar onde você mora? As vias por onde passam os meios de transporte, como as estradas e as redes de comunicação, como a internet, são fundamentais para a circulação de mercadorias. Por meio delas, podemos consumir produtos de diferentes localidades do Brasil e do mundo. Então, para os produtos chegarem até a nossa casa, nós precisamos dos meios de transporte. Você sabia? No Brasil, a maior parte dos produtos é transportada por caminhões. Embora o trem seja um meio de transporte econômico, em nosso país há poucas ferrovias. Cerca de 70 mil navios de carga cruzam os oceanos todos os dias. O tipo de transporte mais rápido e o mais caro é o aéreo. Na página 15, veja quais são os principais tipos de transporte e vias de circulação utilizados para a condução de mercadorias ou cargas. Então, vamos lá. Nós temos aí os transportes aéreo, aquático e terrestre. Circulação. Então, vamos lá. Os transportes aéreos movem-se pelo ar, em rotas aéreas, pelas aerovias, pela via aerovias. Exemplo, o avião transporta mercadorias valiosas, frágeis ou cargas vivas, que são os animais. Nós temos agora o transporte aquático. Circulação, eles podem circular por rios, mares e oceanos. As vias, as hidrovias, são onde circulam por rios, lagos, e os marítimos são os mares e oceanos. Então, as hidrovias, o barco pode transportar pessoas e mercadorias por rios, lagos e lagoas que receberam sinalização adequada. O navio pode transportar todo tipo de mercadoria para diversas partes do mundo, nos mares e oceanos. Nós temos os transportes terrestres, que podem circular por estradas e trilhos. As estradas são as rodovias e os trilhos, as ferrovias. Então, nas rodovias, o caminhão é um exemplo, que transporta diversos tipos de cargas, como alimentos, automóveis e combustíveis. E as ferrovias, o exemplo é o trem, que pode transportar grande quantidade de produtos em seus vagões, como cimento e carvão mineral. Na página 16, nós temos aí algumas atividades na seção Lápis na Mão. Número 1, enumere as imagens de acordo com as legendas. Número 1, transporte rodoviário. 2, transporte hidroviário. 3, transporte aéreo. 4, transporte ferroviário. E 5, transporte marítimo. Então, nós temos aí 5 fotografias. Em cada fotografia tem um círculo que você vai colocar esses números. Então, vamos lá. Trem de carga em São Paulo, 2017. O trem de carga é um transporte rodoviário, hidroviário, aéreo, ferroviário ou marítimo. Coloca o número correto. Embaixo, nós temos os veículos na Avenida Dutra, em São Paulo. Então, se são veículos na Avenida Dutra, são transportes rodoviários, hidroviário, aéreo, ferroviário ou marítimo. Aqui nós temos um navio de container na China. Na próxima, um barco transportando passageiros em Juruti, no Pará. Então, ele está num rio. E avião de carga em aeroporto do Cazaquistão, em 2013. Então, aí você vai numerar de 1 a 5, de acordo com a legenda de cada um. Qual é a diferença entre o transporte hidroviário e o transporte marítimo? O transporte
e os dois se locomovem na água. Hidroviário são os transportes que se locomovem em rios, lagos, lagoas. E marítimo são os que se locomovem em mares e oceanos. Página 17. Com base nas fotografias da página 16, responda. Então, para você responder as letras A e B, você vai observar novamente as fotografias da página 16. Quais fotografias retratam meios de transporte terrestre? Então, quais fotografias aqui retratam os meios de transporte terrestre que se locomovem na terra, né? São duas fotografias. Você pode colocar o número de cada uma aqui na letra A. Letra B. E quais retratam meios de transporte aquático? São duas também. Você coloca o número de cada fotografia. Número 3. Complete as primeiras colunas com escrita e a última com desenho. Então, vamos lá. Tipo de transporte. Nós temos aí o transporte aéreo. Qual é a via de circulação? É a aerovia, né? Você pode pesquisar também lá na página 15 para resolver o número 3. Os tipos de transporte aéreo, né, circulam pelas rotas aéreas, que são chamadas de aerovias. Qual o exemplo de meio de transporte aéreo? Temos o avião. Então, você vai aqui na última coluna desenhar, tá? Você não vai escrever o nome do meio de transporte, você vai desenhar. Embaixo nós temos, você vai escrever no primeiro quadro, nesse maior, transporte aquático, né? Então, as rotas pela água, rios, lagos e lagoas é a hidrovia, que você vai escrever nesse quadrinho menor. Marítimo já está pronto, que são as rotas pela água, oceanos e mares. Qual a sugestão de rotas de meio de transporte que se locomovem nos rios, lagos e lagoas e o meio de transporte que se locomove em oceanos e mares? E por último, o transporte terrestre. Nós temos aí rodovia, por onde os transportes, quais são as vias de circulação desses meios de transporte, né? São as estradas. E nesse primeiro retângulo do transporte terrestre, você vai desenhar um exemplo. Carro, ônibus ou caminhão, moto e caminhos de trilhos por onde circulam os trens, que é a ferrovia. Então, você desenha o trem. Na página 18, como as pessoas se locomovem? Para se locomoverem de um lugar a outro, as pessoas podem utilizar diferentes meios de transporte. Mas essa decisão depende de muitos fatores. Sobre esse assunto, leia o que dizem os autores do livro. Como vou? Você já pensou que a forma de ir para um lugar ou outro muda de pessoa para pessoa? Depende de várias coisas. Se a pessoa tem tempo ou está com pressa, se ela mora em uma cidade pequena ou grande, se é preguiçosa ou cheia de energia, se tem carro ou não. O Fernando, por exemplo, mora longe da Mari e da Rê. Por isso, para trabalhar com elas, vai de carro, mas chega sempre atrasado, reclamando do trânsito. A Mari decidiu não usar carro para nada. Comprou uma bicicleta e vai pela cidade com o filho na cadeirinha, para levá-lo para a escola. E a Rê trabalha no mesmo prédio em que mora. Ela usa o elevador para ir trabalhar. Na página 19, com base na leitura do texto da página 18, converse com as pessoas aí da sua casa sobre as seguintes questões. Qual é o assunto do texto? Então, nós podemos observar que o assunto desse texto aí é a utilização dos meios de transporte, que cada pessoa, de acordo com as suas necessidades, utilizam os meios de transporte. Letra B. Que meios de transporte os personagens utilizam para se locomoverem? Então, nós temos aí os exemplos do Fernando, da Mari e da Rê. Quais meios de transporte eles usam para se locomoverem? Letra C. Em sua opinião, por que a Mari decidiu usar a bicicleta como meio de transporte? O que você acha? Letra D. O
Fernando e a Mari poderiam ter escolhido avião ou barco para realizar o trajeto que percorrem de casa até o trabalho? Por quê? Então, lembrando que eles trabalham e moram na mesma cidade. Os meios de transporte podem ser de uso particular, utilizados apenas pelo proprietário e por pessoas autorizadas, e também de uso coletivo, que tem maior capacidade de transporte, atendendo muitas pessoas. Além da distância e da preferência pessoal, a escolha de um trajeto depende das características do lugar onde se vive. Bom, qualquer dúvida, a tia está aqui à disposição de vocês para ajudar.